Bom dia então, pessoal. Aula hoje sobre o domínio bactéria. E quando eu falo de bactéria, eu acho que a gente já pensa em várias coisas, né? Pensa talvez em doenças, né? Pensa em alguns problemas aí intestinais, né? Mas a gente geralmente pensa em coisa ruim, né? Quando fala de bactéria, a gente não pensa em coisa boa. E quando a gente fala do domínio bactéria, que é uma classificação, a gente já vai entender um pouco melhor, a gente fala de um tipo de organismo que é muito diverso, certo? A gente consegue ver nessa imagem aqui que nós temos vários tipos de bactérias. Tem algumas que são bem redondinhas, algumas que são mais alongadas e algumas até que estão grudadas em uma na outra, né? E essas bactérias elas vão ter ali diferentes funções na natureza, né? Algumas podem causar doenças, outras podem ser boas para a gente. E a gente vai conseguir entender melhor como que isso acontece. Então, quem deu uma das primeiras ideias de como classificar os seres vivos foi esse cara aqui, o Robert Whittaker. E ele deu a ideia de classificar os organismos, todos os seres vivos, em 5 categorias. No reino animal, que é o animalia, reino fungi, que é dos fungos, o reino protista, que é dos protozoários, o reino plantae, que é das plantas, e o reino monera. Hoje eu vou falar do reino monera, ok? Porque nele que está as bactérias. E ele dividiu esses diferentes reinos de acordo com 3 características: a organização celular, ou seja, o tipo de célula que esse corpo vai ter, a organização corporal, o número de células e a forma de nutrição, ok? Como que isso funciona? A organização corporal. Primeiro falando da organização procarionte, que esse é o tipo de organização que as bactérias têm. Elas têm uma célula que não tem núcleo, aqui ó, procarion, antes do núcleo. Então eles não têm núcleo, então o seu material genético ele está disperso, ele está todo espalhado pelo corpo dessa bactéria. Então eles não têm núcleo e também não vai ter organelas. O que é organelas? São como pequenos órgãos que basicamente as células têm, mas o tipo de célula procarionte não vai ter. Não vai ter pequenos órgãos dentro delas que vão exercer diferentes funções para a célula. Então eles não têm isso, mas conseguem viver muito bem, mesmo sem as organelas. Temos a organização eucarionte, que é o tipo de organização que tem um núcleo. Nessa imagem a gente consegue ver ali roxinho, né, redondinho, que esse é o núcleo e dentro dele que estará o material genético. Então eles têm um núcleo verdadeiro, né, quer dizer verdadeiro, e o núcleo ele é individualizado por membranas, assim como as diferentes organelas que tem dentro do corpo. Então tem ali vermelho, uma organela que é verde, outra que é amarelo. Esses são diferentes organelas e todas elas têm membrana também, coisa que no procarionte não vai ter. E quanto à organização corporal, é basicamente quanto ao número de células. Então unicelular é aquele organismo que só tem uma célula. Ele inteiro é só uma célula. E geralmente é microscópico, a gente não consegue ver a olho nu. Tem os pluricelulares, que são como nós temos muitas células. Então são basicamente os organismos que têm 2 ou mais células. E a forma de nutrição. O autótrofo é aquele que consegue produzir a sua própria comida usando o seu próprio corpo. Como assim? Uma planta utiliza a luz solar e consegue produzir um alimento. Claro, quando tem acesso a outros nutrientes também, mas consegue produzir o seu próprio alimento. Já o heterótrofo não. O heterótrofo ele depende de pegar de algum outro lugar essa energia. Como nós, né? A gente depende de ingerir alguma coisa, de comer alguma coisa para ter energia. Ok, então essas bactérias, elas são procariontes, ou seja, não têm núcleo e também não têm organelas. A organização corporal é unicelular, ou seja, esses organismos são apenas uma célula. Ah, mas tem esses aqui que estão grudadinhos um no outro? Sim, mas se eu separar eles, eles vivem normalmente. Eles só escolheram ficar grudadinhos. E tem a forma de nutrição, que pode ser tanto autótrofa quanto heterótrofa. Pode ser os dois tipos no caso das bactérias, tá? Mas aí chegou um outro cara que é chamado Carl Rose e ele deu uma ideia de colocar 3 domínios. Você lembra que eu falei domínio bactéria? Então é aqui que vem isso. Eu falei antes que tinha o reino, que tinha o filo, quer dizer, eu só falei do reino, né? Mas geralmente a gente fala de reino, filo, classe, até chegar em espécie. E o que o Carl Rose disse? Vamos colocar uma classificação que fica acima de domínio, ok? E acima de domínio seria o quê? A classificação de domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucária. O que é isso? O domínio bactéria é basicamente quase todos os tipos de bactéria que a gente encontra por aí, e as arqueias
é um domínio que tem também as bactérias, só que são bactérias extremófilas, são bactérias que dependem de estar vivendo em um ambiente extremo, por exemplo, de muito calor, de muita salinidade, de condições extremas. E o domínio eucária é todo o restante, todos aqueles que têm uma célula que é eucarionte, ok? Então aqui, ó, o reino Monera, então, ele fica dividido tanto no domínio bactéria quanto no domínio arqueia, ok? Porque na arqueias ficam as extremófilas e no bactéria fica o restante das bactérias. E, então, quanto a essa classificação, eu já disse, né? Arqueias são as extremófilas e o domínio bactéria vai ter aquelas células que são as bactérias cianobactérias, que fazem fotossíntese, as saprófitas, que vão fazer decomposição, por exemplo, as parasitas, que podem causar uma doença, as comensais e os mutualistas também. O que são elas? São aquelas que vivem, de certa forma, em harmonia com a gente. Eu coloquei aqui a foto do nosso intestino. No nosso intestino nós temos muitas bactérias que ajudam a gente a fazer a digestão. Então a gente depende dela para viver. Sem nenhuma bactéria no nosso intestino, a gente não conseguiria se nutrir, ficar bem alimentado da forma que a gente conseguiria com elas. Então, sem elas, a gente fica, de certa forma, desnutrido, ok? Então, elas são importantes pra gente, né? Aqui que eu queria chegar quando eu falei que elas podem ser boas, né? E é a microbiologia que estuda esses micro-organismos. Micro-organismo, o que é isso? São aqueles organismos que a gente não consegue ver a olho nu, que a gente precisa de um microscópio ou de uma lupa para conseguir ver esses pequenos organismos, que são os micro-organismos. Então pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser protozoário também, ok? Eles são micro-organismos e a microbiologia que estuda isso. E agora, uma coisa interessante, né? Quando a gente vê essa plaquinha aqui, a gente vê vários pontinhos coloridos, e esses pontinhos coloridos são bactérias. Mas elas não são microscópicas? Aqui eu estou conseguindo ver elas. Não é bem isso. Aqui, na verdade, cada pontinho é uma colônia de bactérias. Então, o pontinho amarelo, por exemplo, são talvez milhões de bactérias juntas, ok? Elas caíram ali nessa placa e ali tem um alimento para elas e elas conseguem ficar se dividindo. Aí ela se divide muito durante uma semana, por exemplo, e a gente consegue ver com os nossos olhos, sem precisar de microscópio, essa colônia que elas formaram, né? A colônia quer dizer que elas estão todas juntinhas e elas tiveram origem provavelmente de um organismo só que foi se dividindo muitas vezes. E agora quanto à estrutura das bactérias. Elas são procariontes, já disse, né? O DNA delas é disperso por todo o citoplasma, que é essa parte interior ali da bactéria, e não tem organelas. O material genético ele pode formar o que a gente chama de nucleóide ou de um cromossomo circular. O que isso quer dizer? Todo o material genético dela se organiza em um círculo, que pode ficar bem embaralhado, mas é um DNA circular. Ele tem um começo, mas o fim dele é logo no começo também. Ele forma um círculo, ok? E eles podem ter parede celular, que ajuda na proteção dessa bactéria. As plantas também têm a parede celular, que ajuda também na proteção. E a morfologia agora. A morfologia delas pode variar muito, ou seja, o formato do seu corpo. Então, temos os cocos, que a gente chama, que são esféricos, então é aquela bolinha ali. Tem os bacilos, que formam tipo um bastão, que está logo embaixo da bolinha. Os vibriões, que são alongados, e eles têm uma curvinha neles, que forma tipo uma vírgula. É aquele ali que tem também o flagelo, né? O flagelo ele fica batendo e ajuda a locomoção. Os espirilos, que eles também são um pouco mais alongados, e eles formam uma espiral, que seria aquele azulzinho ali, tá bom? E temos esses piroquetas, que formam esse tipo uma cobrinha bem alongado e formam uma espiral, parece quase um zigue-zague, certo? Parece algumas estradas também. Beleza? Essa é a morfologia deles. E temos vários tipos e eles podem se organizar em duplas, por exemplo. Temos o Diplococcus, temos aqui os Streptococcus, que é um grande, como se fosse um colar com várias bolinhas ligadas uma na outra. E os bacilos também podem fazer isso. Basicamente, essa morfologia ela pode aparecer de muitas formas, pode aparecer ligado com algum outro e tal, mas eles são seres unicelulares, eles conseguem viver separados, tá bom? E a reprodução? A reprodução das bactérias é basicamente por o que a gente chama de bipartição ou de cisciparidade. É a mesma coisa, tá? É isso aqui, ó. A célula mãe, né, ou a bactéria mãe está ali, ela divide o seu material genético. Como é o mesmo material genético que dividiu,
e vai dar origem, depois separando as diferentes bactérias, vai dar origem às bactérias filhas ou às células filhas. Como teve origem somente de um material genético, isso aqui é uma reprodução assexuada, porque não teve a troca de material genético, tá bom? Mas elas também podem fazer a reprodução sexuada, que é aquela que tem a troca de material genético, mas a principal é essa cisseparidade ou bipartição. E, quando a gente pensa em bactéria, a gente pensa em doença, né? Mas essa parte da doença eu acho que a gente pode fazer um pouco diferente. Como essa aula aqui é mais introdutória, essa parte de doenças, que a gente pode deixar para a próxima aula, pode ser sobre algumas doenças que elas causam. Eu coloquei aqui algumas ideias, né? Tuberculose, hanseníase, tétano, cólera, pneumonia bacteriana, né? Porque tem a viral. São muitos os tipos de doenças. E o que eu aconselho é dividir a sala em 5 equipes e cada uma escolhe uma dessas doenças e consegue aí fazer uma pesquisa disso e trazer para a próxima aula. Aí vocês já chegam conhecendo um pouco mais, pelo menos sobre a doença que vocês escolheram, e a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, né? Não vai ser só eu falando aqui. Então vocês podem procurar, por exemplo, sintomas, formas de transmissão, né? Como eu vou transmitir essa doença para outra pessoa, tratamento, por exemplo, da tuberculose, quem pegar a tuberculose, e a forma de prevenção. Pode pesquisar outras coisas também, algumas curiosidades, sem problema, tá? Para trazer para a próxima aula, para a gente conseguir conversar daí. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado.